Olá, eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E está no ar mais um podcast Prosperidade na Prática. Maurício, o tema de hoje é muito especial. Talvez seja uma daquelas coisas que muitas pessoas dizem que é muito difícil de fazer, mas que quando é feito é muito libertador. Hoje vamos falar sobre o perdão. E o que é o perdão na tua opinião? Perdão é a capacidade que você tem de entender as outras pessoas e entender a si próprio. Daí, quando você entende as outras pessoas, você abstém-se do julgamento. E abstendo-se do julgamento, você é capaz de acolher as decisões que as pessoas tomam. Porque todo mundo toma, isso é um princípio básico da programação neurolinguística, todo mundo toma a melhor atitude no momento de acordo com as ferramentas que ele tem. Isso faz do ser humano um ser humano capaz de agir não só de forma certa, mas também de forma errada, não importando se é certo ou errado, mas importando o resultado que aquilo vai ocasionar. E quando você entende que a pessoa está agindo da melhor forma com as ferramentas que ela tem, você deixa o julgamento de lado. E deixando o julgamento de lado, você é capaz de perdoar. Portanto, perdão é exatamente a compreensão maior das suas atitudes e a compreensão maior das atitudes dos outros. E por que devemos nós perdoar? Porque, primeiro, o perdão está associado na hierarquia das cargas energéticas de conexão com o meio através do seu próprio campo vibracional. O perdão está com uma frequência muito elevada. Então, quando você perdoa, você não nutre outras emoções ou outros sentimentos opostos. Se você não perdoa, você é capaz de odiar, ter raiva, cobrar, julgar. E todos esses sentimentos que são gerados pelo não perdão são emoções, sentimentos que te ligam a frequências extremamente baixas. E nós sabemos que na frequência baixa você cocria também, mas uma cocriação negativa, que a cocriação negativa é exatamente o contrário daquilo que você pretende. Além de que o perdão te dignifica enquanto ser humano, enquanto ser diferenciado dos animais, não é? Porque até a criança mesmo, né, que é quando ela está mais próxima da essência, quando nós estamos mais próximos da nossa essência, que é quando nós somos bebês, quando nós somos crianças, essa percepção de culpa a criança não discerne, ela não utiliza isso, ela perdoa sempre. Porque você pode até ralhar naquele momento, por um motivo qualquer, e ela até, como não tem o discernimento daquilo que é possível em termos de amar ou perdoar, ela sendo amor, ela vai estar sempre conectada ao perdão, então ela esquece rapidamente. Então isso te dignifica enquanto ser humano, inclusive. Você falou, muitas vezes, deu a entender, não falou diretamente, que o ser humano tem que desenvolver um pouco essa capacidade de perdoar, ou seja, que é uma coisa que quando nós somos crianças fazemos de uma forma mais fácil e que à medida que vamos envelhecendo temos alguma dificuldade ou vamos aumentando a dificuldade em perdoar. Como é que uma pessoa adulta pode desenvolver essa capacidade de perdão? Compreendendo que o outro ser humano, ele é tão humano quanto você. E que além de ser um ser humano como você, ele não só acerta, ele também erra. No erro, ele é capaz de perceber que tem que reajustar o itinerário dele, corrigir a rota para voltar ao caminho dele. Então nós temos sempre essa possibilidade, nós temos sempre o perdão universal para que nós consigamos então retornar à nossa reta. Agora, é preciso entender isso, e o perdão é preciso se praticar, porque você primeiro tem que aprender a amar. E quando eu digo amar, eu não digo amar a pessoa que você tem como parceiro ou parceira, eu digo amar na essência humana. Quando você consegue olhar para uma pessoa na rua e identificar naquela pessoa um ser humano igual a você, é capaz de, se você se deixar levar, sentir vontade de abraçar alguém na rua, por exemplo.
Agora, é claro que isso não é um hábito. O exercício que nós fazemos diário é um exercício contrário, que é o exercício da independência, do isolamento, fundamentalmente hoje, em que as pessoas estão 80% do seu tempo conectados a objetos que te isolam do resto do mundo. Mas quando você é capaz de olhar para uma outra pessoa e ver nos olhos daquela pessoa um ser humano, você começa a sentir aquilo que é a essência do homem, do ser humano, né? Que é a capacidade de amar. Quando você ama, tudo advém do amor. Então a pessoa vai dizer: mas aquele fulano deu um tiro num familiar meu, como é que eu posso amar aquele fulano? Entenda que antes dele fazer qualquer atitude agressiva, ele é uma pessoa que tem sentimentos, ou que tem que nutre alegrias e tristezas, raivas ou amores, e que de alguma forma, alguma coisa o levou a chegar naquele ponto. Esse ato de perdão numa situação tão extrema é algo de divino. Nós, seres humanos, não temos que caminhar muito para atingir esse ponto do perdão absoluto, entende? É diferente de você chamar a atenção a uma pessoa com o intuito de corrigir, ou com o intuito de trazer esclarecimento, com o intuito de expandir a consciência de alguém. É diferente de quando você briga, né? Puxa uma arma, agride fisicamente ou verbalmente. São atitudes bastante diferenciadas. Então é importante que você consiga, antes de tudo, isso é mesmo um exercício que se faz, de você conseguir olhar na outra pessoa as escolhas menos indicadas para ela obter um resultado de sucesso, e pelas escolhas que ela fez obteve um resultado de fracasso ou insucesso, ou um resultado de atentado contra outra, como foi o exemplo que eu dei, né? Que alguém deu um tiro a uma outra pessoa. Nós precisamos ter uma elevação espiritual, mental muito grande, e isso é possível, para que nós consigamos entender que atrás daquela atitude tem um ser humano, e que atrás do ser humano tem todos esses sentimentos e essas emoções que o levaram a atingir ou levaram a tomar aquela atitude. Então o perdão vem na sequência de você ser capaz de amar. E como eu falei no início, muitas pessoas associam o perdão, quando ele é feito, a uma sensação de libertação. Na tua opinião, quais são as vantagens que uma pessoa que pede perdão tem? A pessoa que pede perdão, ela reconhece nela mesma uma atitude menos própria, né? Então, se eu peço perdão a alguém, é porque eu entendo que a atitude que eu tive com aquela pessoa não foi dentro do padrão social, moral, do que quer que seja, não terá sido a melhor conduta. E quando eu percebo que isso trouxe um prejuízo para outra pessoa, e volto a dizer, quando eu falo em prejuízo, não digo prejuízo financeiro, poderá ser também, mas prejuízo moral, prejuízo em qualquer área, se eu reconheço que eu trouxe um problema para aquela pessoa, então eu reconheço que na pessoa que eu amo, enquanto ser humano, enquanto sofredor, ou enquanto pessoa capaz de amar, eu entendo que não deveria ter feito aquilo. Então o libertador, a sensação de liberdade que você sente, nada mais é do que o peso da culpa que você tira de cima de você próprio. Não é? Quando você faz isso e pede perdão, é porque você reconhece a sua culpa. Não é? E as pessoas falam em castigo divino, em castigo, não, você vai ser castigado. Não é questão do castigo. Eu nem entraria por aí, porque quem quer que seja que nos criou, que nos colocou aqui, deu-nos a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é deixar você fazer o que você quiser da sua vida. Não é? Então, eu não acho que faça sentido uma pessoa te dizer: olha, faz o que você quiser da sua vida, e depois ficar tomando conta de você. Eu vou te castigar se você fizer isso. Livre-arbítrio é livre-arbítrio, ponto. Nós não conseguimos entender muito bem isso, porque não somos o Criador, não somos o divino Criador.
mas na concepção da criação universal há o perdão absoluto. Então, você é livre de fazer aquilo que você quiser. Mas nós, seres humanos, é preciso ainda alguma caminhada para conseguirmos entendermos e praticarmos esse perdão. Mas no fundo, quando você busca o perdão da outra pessoa, é quando você sente a culpa de ter feito algo ruim para aquela pessoa. Então, na verdade, a liberdade que você sente, a liberdade que você busca, vem da remoção desse peso. Por isso diz que pedir perdão é se tornar libertador, né? É ter uma sensação libertadora. Mas certamente que quem perdoa também tem vantagens e também há de sentir de alguma forma essa liberdade, essa libertação. Ou não, essas vantagens estão só no lado de quem pede perdão? Eu para tornar a coisa mais didática, diria que criaria uma comparação de quem dá um presente e quem recebe um presente, né? Hoje você faz anos, por exemplo, não é o caso, mas imaginemos que fosse. Se eu lhe der um presente, você vai ficar muito contente com o presente, porque quem faz anos até gosta de receber um presente, não é? Normalmente não é o principal, não é o prioritário, mas é uma alegria a mais, porque você não recebe presente todos os dias. No dia do seu aniversário, normalmente as pessoas te gratificam, te presenteiam com algo que te deixe feliz, com um presente. Mas eu diria que você, enquanto recebedor do presente, vai ficar feliz, mas eu, enquanto a pessoa que te deu o presente, em ver a sua felicidade, vou me sentir feliz. Então o perdão é mais ou menos assim. Se você me pede o perdão e eu lhe dou o perdão, nós dois vamos ficar contentes com isso. O peso da culpa sai de cima de você e você sente a leveza do perdão, de ter sido capaz de perdoar. Agora é preciso... Perdão é uma coisa que não é mental só. Ele fundamentalmente é emocional. Então, você dizer, tá bom, tá perdoado, não quer dizer que você esteja utilizando o perdão na verdadeira essência. Isso leva-me a perguntar, desculpa interromper, mas isso leva-me a fazer-te uma pergunta que é, pelo menos em Portugal, há uma frase muito conhecida que é, eu perdoo, mas não esqueço. E aquilo que você acabou de falar é que perdoar é um ato emocional. Esquecer é um ato racional, é um ato neurológico, digamos assim. Quando uma pessoa diz que perdoa, mas não esquece, na verdade ela... Ela não está perdoando. Quer dizer, depende do que ela quer dizer, porque isso é muito relativo, né? Eu teria que perguntar, se você me dissesse isso agora, eu ia dizer, não esquece o quê? O que você não esquece? Se calhar... Se eu te fiz algum mal, você poderá não esquecer, não do mal que eu fiz, mas o que você fez para gerar um comportamento que lhe trouxesse maldade. Então, o não esqueço é muito relativo. Nesse caso frio que você disse, calculista, de uma maneira muito seca, eu perdoo, mas eu não esqueço. Faz-me entender, faz-me ter uma leitura de que não é de fato um perdão, porque parece que você, quando você perdoa, você limpa. Quando você perdoa, você limpa. A essência do amor, ela passa a ser soberana e ela passa a ver na outra pessoa algo muito maior do que a atitude dela, mas a inspiração, a essência dela. Então, você perdoar e ficar pensando naquilo dessa forma como você me disse, mas eu acho que é vago. Se tivesse a oportunidade de, quando ouvisse alguém dizer isso, eu talvez questionaria. Isso aqui em Portugal é uma frase, não sei se no Brasil mas aqui em Portugal é uma frase muito ouvida. Não sei até que ponto tem um sentido frio ou não, mas pelo menos eu, desde criança, que eu ouço muitas vezes, muitas pessoas, não só de família, mas mesmo na própria escola, dentro do grupo de amigos, as pessoas dizem, eu perdoo, mas não esqueço. E certamente que muitas pessoas até são capazes de falar isso para retirar aquele aprendizado do ato que aconteceu
e que as levou a perdoar. Não sei se todas as pessoas fazem isso dessa forma e se há alguma pessoa que usa essa expressão de uma forma fria e que na realidade não perdoou. Mas eu aproveitei para perguntar isso por causa da própria questão emocional, que era aquilo que tu estavas a falar antes de eu te interromper, que o ato de perdoar é uma coisa emocional e o ato de esquecer é uma coisa neurológica. E eu acho até que a capacidade de perdão, porque perdão é um ato, não é? Ou você tem a capacidade de perdoar, ou você não tem a capacidade de perdoar, ou você perdoa, ou você não perdoa. E se você não perdoa, poderá ter a ver com uma série de informações que você traz dentro das suas crenças. Você pode entender que uma injustiça seja de fato imperdoável, e independentemente do tipo de injustiça. Entende? Agora, eu poderia perguntar para você, você diz que ouve isso desde criança, ouve a sua família dizer isso, ouve os seus amigos dizerem isso, ou seja, isso é mais do que um simples provérbio, eu não sei se eu posso me qualificar assim, ou seja, é mais do que uma forma de se expressar, é algo que acaba sendo incutido como verdade. O que você entende de eu esqueço, não perdoo, eu perdoo, mas não esqueço? É isso que eu estava a dizer. Eu entendo que perdoar e não esquecer é o facto, o que é que te levou a perdoar aquilo, aquela situação ou a ti próprio? Porque é que essa situação aconteceu? Por que razão tu tinhas que te perdoar? O que é que te levou a estar numa situação em que o perdão passou a ser necessário? É aí que eu retiro. Agora, eu retiro isso dessa forma, porquê? Porque de alguma forma, em alguma situação, algo aconteceu que te fez colocar numa situação em que o perdão passou a ser necessário. E eu até acho que isto é frase batida de filmes, até. Eu não sei se eu posso estar a confundir, eu até acho que isto é uma frase muito batida em filmes românticos, não tenho a certeza, mas agora bateu-me esse insight que talvez seja uma frase de filmes românticos e não um provérbio português. Mas quando eu penso nessa expressão, eu penso, o que é que me levou a mim a colocar nessa situação em que o perdão é necessário? Aí tu retiras um aprendizado para que isso não volte a acontecer. E como tu não esqueces, fazes com que isso não volte a acontecer, porque se tu esquecesses, podias voltar a fazer a mesma coisa para que isso acontecesse outra vez. Trazer para a responsabilidade para a sua mão. Nós falamos isso em todas as situações e aqui também vai. Ou seja, se uma pessoa age com você de alguma forma, não é? Para você aceitar o perdão, você traz a responsabilidade para você. E aí sim, você tira um aprendizado. O que é que você fez para permitir ser atingido por algo que mereça ser dado perdão. Então, como tudo que nós falamos aqui em relação à prática da programação neurolinguística, que efusivamente fala da nossa necessidade de trazermos a responsabilidade de tudo para as nossas mãos. Porque, na verdade, tudo que nós vivemos, toda essa nossa realidade, é orquestrada pelas nossas atitudes. Portanto, quando nós vemos no outro uma agressividade qualquer contra nós, temos que perceber onde é que nós permitimos que isso acontecesse de alguma forma. Eu não estou colocando, é óbvio, de forma generalizada, com pessoas que talvez você não conheça, que chega para você e resolva, sei lá, praticar um assalto, alguma coisa assim, você está na sua, andando na rua, não é? Mas, de qualquer maneira, enquanto sociedade também podemos pensar assim, não é? O que a sociedade fez para permitir que isso aconteça? Isso, quando é levado para esses extremos, não é? De violências, de crimes, talvez não seja o assunto que deva ser discutido aqui, porque torna-se muito complexo. Você envolve uma série de outros temas, uma série de outras abordagens sociais, culturais, que não é o nosso propósito quando nós falamos exatamente na questão da programação neurolinguística em si. Então, entre duas pessoas, quando acontece algo, né, e você falou em filmes românticos, remete-me à traição. Né? Então, quando a pessoa perde perdão, é porque ela permitiu que aquilo acontecesse. Né? E, inclusive, eu gravei essa semana nós chamamos de vídeo longo, vídeo raiz, que fala um pouco sobre a questão de como nós transformamos em realidade aquilo que nós imaginamos. Quer dizer, se a pessoa pede perdão pela traição, você criou condições para aquela pessoa te trair, entende? Então, quem for ver o vídeo vai entender mais ou menos isso. Talvez
muita gente pode me olhar assim e fazer, né? Mas é preciso entender o que eu estou falando. Por isso eu convido para ver o vídeo que vai estar disponível dentro de mais uns dias. Bem, mas já que você tocou no assunto e para não gerar até mal entendidos devido àquilo que você falou, eu pedia para você desenvolver um pouquinho essa ideia que você partilhou e que disse que gravou um vídeo sobre isso. Bom, o que acontece? Para não desenvolver todo o conteúdo do vídeo, eu vou dar um exemplo clássico, não é? Como no caso da traição ou do perdão da traição, nós estamos falando de perdão, não de traição. Como é que as coisas podem acontecer quando você permite que a outra pessoa acabe por usar algo que você criou na sua cabeça. Então, vou entender, para você entender. Imagina que existe um casal, não é? E quando eu digo um casal, eu digo um casal de qualquer pessoa em que um esteja em casa e o outro esteja trabalhando, por exemplo, não é? Então, imagina que essa pessoa que está em casa está à espera do companheiro ou da companheira chegar no horário habitual de trabalho e que eventualmente esse horário de trabalho fosse às 7 horas, por exemplo, e ele nesse dia, essa pessoa nesse dia apanhou um trânsito violento na estrada, por exemplo. Mas um trânsito daqueles de 2 horas de estrada. Isso é muito comum em cidades grandes, não é? Imagina que eventualmente ele até esteja sem telefone, né? Ou o telefone esteja sem carga ou sem bateria. Coisas que acontecem no somatório das situações e que agravam a força do pensamento nesse sentido. O que a pessoa que está em casa pode pensar? Ela pode pensar tudo o que ela quiser. Ela pode pensar que está tudo bem, ou pode pensar que isso não é hora de chegar em casa, está 2 horas atrasado, que ela já ligou 3 vezes, o telefone está fora de área, já ligou para o escritório e ele já saiu do escritório há 2 horas atrás. Então o que ela faz? Ela liga para o escritório para saber se a pessoa saiu do trabalho e dizem lá no escritório que ele já saiu ou ela já saiu. Eu vou usar ele para ficar geral, tá? Mas tanto faz ele ou ela. Então ela liga para o escritório e lá no escritório diz: não, ele já saiu daqui há 2 horas atrás. E aí ela fica com a pulga atrás da orelha, porque ela tem algo que lhe leva a crer que ele poderá estar traindo ela. Então, nota bem, ela tem o mundo dela mental, e nesse mundo mental ela começa a criar fisicamente, emocionalmente, energeticamente uma sensação de traição. Ou seja, ela imagina estar sendo traída, então ela se sente traída. Mas na verdade ela não é uma pessoa traída, porque o marido, no caso, apenas saiu tarde ou saiu no horário e pegou um grande engarrafamento e, no entanto, o telefone estava dentro do carro, mas estava sem bateria. Então na cabeça dela começa a existir uma verdade, que eu posso chamar do mundo dela, que é o mundo mental dela, em que ela começa a criar fisicamente, energeticamente, como eu disse, a sensação de traidora, de ser traída. Ou seja, ela se sente uma mulher traída. Mas ela não é, porque o marido apenas pegou um engarrafamento, apenas tinha o telefone desligado. E ela vai ficando possessa conforme o tempo vai passando, porque ela já imagina a coisa, já visualiza, ela já sabe até quem é a pessoa que está traindo o marido, ou traindo ela com o marido. No entanto, quando o marido chega em casa, né, e já chega já de um certo tempo cansado por causa do dia, da correria do dia, e ainda pegou o engarrafamento, ele chega e vai dar boa noite, não sei o que, e ela, como é que uma mulher traída se sente? Perdão, como é que uma mulher traída age? Isso aqui é importante, porque ela criou a imagem, no mundo dela ela é uma mulher traída, e uma mulher traída age de alguma forma. Então ela vai agir com o marido dela como uma mulher traída. Ela vai falar: olha, estou com muita paciência, isso não é hora de chegar, já está tarde, sabe? Eu também, se você pensa que eu não trabalho, estou fazendo aqui o filme, tá? Se você pensa que eu não trabalho, eu também trabalho, e se não trabalho, estou aqui o dia inteiro lavando roupa e preparando as coisas para você, fiz a comida que você pediu, e no entanto, olha, você fica na rua, não me dá satisfação nenhuma, telefone desligado, entende? Então eu vou dormir, você faz aí a tua comida e vai embora para cair e dá-lhe um esporro violento, e ele com a cabeça cheia
fica mais chateado ainda. E ela vai-se embora, dorme, e imagina que, pronto, aí passa a situação no dia seguinte, imagina que daqui a 2 dias, ou 3 dias, ou uma semana acontece outra vez, por um motivo qualquer, entende? Ele vai chegar em casa e vai ter aquele inferno outra vez. Um inferno de algo que ele nem está entendendo o que está acontecendo. O porquê dessa atitude, porque ele está em casa, está na rua, está trabalhando, está gerando dinheiro para casa, e ela está a agir como sendo uma pessoa traída, embora ela não diga o que ela pensa, não é? Então a atitude dela é uma atitude de traída. Resultado, ele, em vez de chegar tarde e ouvir outro esporro, ele resolve então fazer o seguinte: teve acidente, tem chuva, vai ter trânsito, então para evitar que eu ainda fique 2 horas no trânsito, ainda leve com a machadada na cabeça, eu vou aproveitar, adiantar o trabalho de amanhã, fico aqui no escritório, resolvo as coisas, e no fundo ele fica mais 1 hora lá no escritório, e depois pega a garrafa e chega 2 horas atrasado outra vez. E a mulher estava deitada na cama já dormindo, levantou só para dar o esporro nele. Porque, mais uma vez, no mundo dela, era um mundo de traída. Então, ela imaginava um mundo de traída e agia como traída. Então, você pensa como e age como. Ela não percebe, mas ela está criando uma verdade. E essa verdade já está alojada na cabeça dela. E, energeticamente, ela está conectada com isso. Numa terceira vez, ela ainda dispara para ir alguma boca para ele. Isso tudo é uma fantasia, uma história que eu estou contando, né? Inventando, que eu até sei quem é, e vai e verbaliza isso para ele. Numa terceira vez, e ele não tem relação nenhuma com ninguém. Ele trabalha e está o assunto resolvido. Numa terceira vez, ou quarta vez, ou o que for, já cansado dessa história toda, porque o clima em casa fica o pior. Observa a diferença de que, se no mundo dela, mental, ela não tivesse criado essa cena toda e passasse a atender ele na hora que ele chegasse do trabalho de uma forma diferente. Pô, que bom que você chegou, estava demorando, né? O que aconteceu? Como é que foi o seu dia? Eu fiz uma comida super especial, já esfriou, eu vou aquecer para você, vai tomar seu banho, quando você chegar, olha a diferença, não é? Mas ela criou uma realidade, vibrou naquela energia, verbalizou aquilo e criou um mundo conforme o pensamento dela. Acontece que um dia é aniversário de um amigo qualquer da sala de trabalho dele, e o amigo chama todo mundo ali do escritório para tomar uma cervejada no barzinho da esquina. Ele vai, na boa. E as pessoas bebem, e tá ali todo mundo, e ele, por acaso, já com o álcool lá em cima, repara numa colega de trabalho que ele nunca botou olhinhos para ela, e de repente toda aquela situação faz com que o desgosto dele começa com o impulso do álcool, se liberar, e começa de fato criar uma situação ali naquele momento. E ele trai. E ele vai para casa. Resultado: ela pensou que era traída, agiu como traída e criou uma realidade de traição. Compreende? Então é nesse sentido que eu falo que nós temos que trazer a responsabilidade para a nossa mão. Mas ela não tem responsabilidade sobre os atos dele. Não tem responsabilidade sobre os atos dela, tem responsabilidade sobre, quando eu digo trazer para as nossas mãos, eu estou falando das nossas atitudes. Não estou falando da atitude dos outros. Trazer a responsabilidade para as nossas mãos, se ela fizesse isso nesse momento, ela veria que, se ela não criasse a situação inicial, e por isso eu abri aqui um parêntese e abri um plano B para a atitude dela. Em vez dela criar a situação mental de traição, porque aí depende das histórias dela, depende do que ela traz de crenças, depende do que já aconteceu na vida dela. A verdade é que todo mundo não é igual. E a verdade é que ela não pode achar que o que está fazendo, o que fizeram com ela anteriormente, se é que fizeram ou não, vai ser a atitude de todo mundo. Nessa história especificamente, se ela trouxesse a responsabilidade para a vida dela, para a mão dela, entende? Ela ia perceber que toda a atitude gerada naquela situação, em casa, proporcionou uma realidade que ela criou primeiro mentalmente.
e depois, além de criar mentalmente, ela criou energeticamente. E depois ela cocriou a situação. Então, quando eu falo de cocriação positiva ou cocriação negativa, também vai por aí. É que nós trabalhamos aqui a cocriação positiva. Elevamos as nossas frequências de forma com que nós, através do perdão, através do amor, através da compreensão, através da paz, através da partilha, nós consigamos nos conectar com energias muito maiores de cocriação positiva, que era a atitude que, se ela tivesse tomado no início, nada disso teria acontecido. Ou sim, aí dependendo da atitude de cada um, não é? Como você diz, ela não pode se responsabilizar. Eu estou dizendo, nesse caso específico, a pessoa primeiro pensa, depois age como se, e depois cria a situação. É isso que nós dizemos em todas as situações. Poderá acontecer dessa forma? Poderá. Então, se ela tivesse dentro desse padrão, não tendo recursos de bola de cristal para saber o que está acontecendo lá fora, não criasse o filme na cabeça dela, não é? Ela iria ter tomado outra atitude. Isso não tem como contestar. Quer dizer, se ela tomou uma atitude de traída, não sendo, ela trazendo a responsabilidade para ela, ela vai perceber que ela tomou uma atitude que não deveria ter tomado por coisas que ela criou na cabeça dela. Compreende? É diferente dela chegar num lugar e flagrar uma situação do nada, não é? Aí sim, eu não posso falar da responsabilidade dos outros. Nesse caso específico, uma pessoa trazer responsabilidade para si próprio é ver o que ela fez para gerar a atitude daquela pessoa. Quando nós falamos que a outra pessoa pede perdão, então o que você fez e que não deveria ter sido feito para que aquela pessoa tomasse aquela atitude e que hoje viesse te pedir perdão. É a única maneira de você trazer para você essa responsabilidade. Aí sim, você entende que nos olhos daquela pessoa tem, atrás dos olhos daquela pessoa, tem a essência de uma pessoa que sente, que sofre, que ama, e você entende que ela é um ser humano, toma as atitudes dela e você perdoa porque você ama aquela pessoa. Então, é complexo, não é? Porque quando nós falamos fundamentalmente, quando falamos de relação, não é? Certeza absoluta que quem está do outro lado da câmera, cada um está associando a sua vida e está pensando de uma forma, para ver se faz sentido ou não faz sentido. O que nós estamos falando aqui é sobre perdão. E o que nós estamos falando aqui é trazer a responsabilidade para você entender o que você fez, para gerar naquela pessoa a possibilidade de te afetar. E aí essa pessoa entende que te trouxe um problema e ela pede perdão por isso. Entende? E você, quando dá o perdão, você tira dela também a culpa do que quer que seja. Bem, eu sugiro então que as pessoas assistam a esse vídeo, que certamente terão mais casos e conseguirão entender melhor aquilo que tu estavas a falar. E agora, regressando mais diretamente ao perdão e continuando aqui o nosso podcast, ouvimos muitas vezes dizer que o perdão cura. É verdade? O perdão tem mesmo essa capacidade de curar? O perdão cura. A cura o quê? Não é? É preciso entender que o perdão cura o peso. O perdão retira o peso. Eu estou com dor de cabeça, vou perdoar alguém porque vai curar minha dor de cabeça. Óbvio que não é por aí. E que fique claro, quando se fala o perdão cura, cura porque te tira o peso e a responsabilidade de gerir ou gerar outras emoções ou outras frequências de baixa intensidade. E eu diria mais, não é só o perdão que cura, mas a raiva ou o ódio, que é o contraposto, né, é o ponto oposto do perdão, é a culpa, é o julgamento, adoece, não é? Porque você está gerando situações de desconforto com você próprio, está conectado em frequências de baixa energia, de baixa frequência. E depois o que acontece? Você gera para dentro de você uma emoção de destruição, porque a raiva tem essa capacidade de... a raiva está associada a uma emoção básica de destruição, de desimpedimento. Não é? Nós já falamos uma vez sobre um podcast, nós falamos sobre a raiva especificamente. Então, nutrir esse tipo de sentimento adoece. O perdão curará. Não é? Será no sentido de curar o peso da responsabilidade.
E perdoar demais pode ser um problema? Eu conheço uma pessoa que perdoava todo mundo. Já morreu, né? Cristo, Jesus. Ele perdoava demais. Não quer dizer que não tinha a capacidade de chamar a atenção quando algo corria mal, né? E eu gosto de falar sempre, abrir sempre esse parênteses, porque quando eu falo do homem, Jesus, falo não no sentido religioso, mas no sentido de pessoa, de ser humano que passou por aqui, como outros grandes homens passaram por aqui, iluminados, como o caso de Buda ou Alá, o que vocês quiserem chamar. Falo especificamente Jesus, porque ele tinha uma capacidade infinita de perdão, mas era homem de chamar a atenção quando algo não estava bem, quando um episódio que aconteceu nas escadarias lá, quando fizeram comércio dentro do local onde supostamente era um local religioso, de encontro com o Pai, e fizeram daquilo uma feira. Eu não sei bem o episódio, não sou um religioso nato, né, de ficar dizendo aqui histórias em versículos e não sei das quantas, mas essa história mostra que uma pessoa de capacidade de perdão divino, de perdão supremo, perdoava demais, ou que não excluía a sensatez de que quando uma coisa estava errada, chamava atenção numa de elucidação, de trazer verdade, trazer consciência. Fiz essa pergunta porque muitas vezes lemos em vários comentários dos teus vídeos pessoas que se abrem, que contam histórias de família, histórias de que aconteceu com elas ou até com pessoas da sua família, em que muitas delas transportam com elas talvez um pouco de raiva, talvez um pouco de angústia, em que muitas escrevem que não conseguem perdoar porque já perdoaram muitas vezes e dão a entender que esse perdão excessivo é que lhes está a causar aquilo. Então eu fiz esta pergunta para que fosse possível também uma pessoa que já escreveu isso e que já sentiu isso, ou que na tua página aqui ou no Spotify ou no YouTube ou no Facebook ou no Instagram, que estão a assistir a este vídeo e que por alguma razão já sentiram isso, de que perdoar demais possa estar a fazer com que elas não estejam a viver a vida plena que tanto querem. Muitas dessas pessoas escrevem e verbalizam que esse é o problema, que elas perdoam demais. Por isso eu foquei nessa pergunta e por isso eu perguntei se realmente perdoar demais era um problema ou não. Porque talvez tudo aquilo que uma pessoa que escreve isso precisa neste momento é saber que o perdão que ela está a executar e que ela está a viver tantas vezes há de ter alguma razão, há de ter algum aprendizado que a pode levar certamente para outro nível, porque como tu mesmo já disseste neste podcast e em vários vídeos, o perdão é uma emoção, é um sentimento que tem uma frequência muito alta e isso vai fazer com que a pessoa certamente até se aproxime mais da tão ambicionada prosperidade. Aliás, uma das coisas que nós falamos já em algumas vezes, não fizemos ainda acho que um podcast específico sobre isso, mas já tivemos vídeos especificamente sobre o assunto Ho'oponopono, que é uma técnica que se trabalha basicamente a limpeza. Nós trazemos às vezes culpas e trazemos toda essa falta de perdão, nós de cargas ancestrais até. Então essa carga de memória negativa que nós trazemos é preciso entender e é preciso perdoar. Então o Ho'oponopono é uma técnica de limpeza até ancestral, como eu disse, de toda essa carga negativa que se traz e que muitas vezes nós culpamos e não somos capazes de perdoar. E uma das 4 frases básicas, né, do Ho'oponopono é: eu perdoo, eu te perdoo, eu me perdoo. Dependendo para onde você está direcionando, é o perdão em si. Não é? Então, se fosse algo que em excesso fizesse mal, eu acho que nós não podemos perder o bom senso daquilo que é o certo, só isso. Não é? E temos a capacidade de elucidar outra pessoa, mas não quer dizer que você não perdoe. Você perdoa, instrui, perdoa e mostra, perdoa e ensina.
Também já neste podcast eu falei que perdão está muito relacionado com o nosso emocional, e tu mesmo também acabaste por dizer isso. Desenvolver a nossa inteligência emocional poderá fazer com que perdoar se torne um ato mais fácil? Normalmente o termo inteligência emocional está associado à utilização da emoção de forma inteligente. Porque nós já em vários vídeos e diversas vezes dissemos que as emoções, elas não são algo que nós somos capazes de controlar. Nós somos capazes de entender e saber como lidar com elas, mas nós não conseguimos excluir emoção, eliminar uma emoção, colocar uma emoção, não, agora eu não quero sentir isso, porque ela é espoletada no seu inconsciente. Devido a uma série de fatores, o seu inconsciente entende que aquilo é uma razão para colocar aquela emoção na prática. E então, inteligência emocional é você saber como lidar com as emoções de forma inteligente, percebê-las, entendê-las e saber como lidar. O perdão, obviamente o perdão não é necessariamente uma emoção. O perdão, você pode dizer que é um sentimento que advém de emoções que te levam a chegar à conclusão que pelo amor você perdoa. Mas é claro que se você gerir inteligentemente as suas emoções, você está 2 passos à frente de meio planeta, não é? E você vai ser capaz, com certeza, de perdoar mais rapidamente, mais facilmente, inclusive. Enquanto você estava falando disso, e hoje eu estou numa de me lembrar frases que de alguma forma também me acabaram por marcar, também já li e já ouvi muitas vezes a frase de quem perdoa mais é mais feliz. Você concorda com esta afirmação? Eu tenho que concordar, não é? E mesmo que não fosse uma frase chavão ou uma frase escrita ou dita por alguém, eu acho que é uma frase que é dita independentemente de ter lido ou não ter lido em algum lado. Essa frase faz todo sentido para todo mundo, não é? Porque o perdão está ligado ao amor, e o amor traz felicidade. É diferente do não perdão, que é exatamente o contrário, é a raiva, que está ligado ao ódio, que está ligado a discussões, que está ligado a desentendimento. Ou seja, são 2 rumos totalmente distintos. Então, quem perdoa é mais feliz. Claro, porque tem mais discernimento, mais entendimento, tem mais inteligência emocional, percebe mais as pessoas, tem mais entendimento daquilo que acontece. Consegue conceber cada indivíduo como um ser único, com decisões individuais, e que essas decisões são com base na experiência de vida dele. Portanto, ele acha que está agindo bem, sempre, porque ele está agindo da forma que ele sabe agir, com as ferramentas que ele tem. Então, ele é perdoável por isso, né? Não há donos da razão, não há... eu acho que quanto mais você for capaz de não se cingir num modelo único, não é? Mais flexível você for no entendimento disso, mais você vai entender os diversos tipos de comportamento. E quando você entende os diversos tipos de comportamento, entendendo inclusive que essencialmente as pessoas são, na sua essência, amor, você consegue perdoar com mais facilidade, porque você não é tão exigente na sua maneira de pensar. Você diversifica mais a possibilidade de entender as pessoas pelas diversas formas das pessoas agirem. Num podcast anterior sobre o tema gratidão, você aconselhou as pessoas a substituírem a palavra obrigado por sou grato, agradeço, ou seja, para substituírem para usarem a palavra para agradecer com a palavra gratidão. Grato, sou grato, em vez de dizerem obrigado. Você acha que as pessoas também deviam substituir a palavra desculpa, me desculpe, por me perdoe? O trocar a palavra não é pelo trocar por trocar, porque gramaticalmente me perdoe e desculpa. Você está pedindo, quando você pede desculpa, você está pedindo perdão. Sim, mas você aconselhou por causa do emocional. Eu queria saber se emocionalmente existe a mesma forma. Exatamente. Então, na sequência do que eu estava dizendo, não é
o gramatical da palavra, porque elas são sinônimas. É o que aquilo representa para você. Porque algo que fica muito mecânico e que não fala com o coração não tem verdade. Não é sempre, não é? Não vamos aqui dizer que é sempre assim. Tem pessoas que pedem desculpa e pedem um desculpa sentido. Me desculpa, essa semana eu vou contar uma coisa que aconteceu. Eu estava com meu afilhado andando de patinete num parquezinho. Ele estava explodindo de alegria, que era o sonho dele andar naquele patinete. Então ele via-se no rosto dele a alegria, via-se, não é? E no entanto era um lugar que tinha muitas crianças. E eu estava filmando ele andando com o patinete, um patinete que chama, né, trotinete. Aquela coisa que tem duas rodinhas e uma coisinha que a pessoa anda em pé. Se eu estou falando errado, as pessoas vão saber o que é. E tinha muitas crianças. E passou por mim uma criancinha que devia ter... Era um pingo de gente. Devia ter, sei lá, 5 anos, 4 anos, talvez 3 anos, talvez, não sei, nem sei dizer. O garotinho me atropelou de uma tal maneira com o trotinete dele. Por quê? Porque ele vinha com outro priminho, amiguinho, irmão, e os dois se encontraram e os dois espatifaram na minha frente. É claro que eu, como adulto, fui logo levantar o garoto. A criança levantou. A preocupação daquela criança em me pedir desculpas é uma coisa que não dá para explicar. Sabe quando a criança é quando ela está próxima da essência, como eu falei, né? Não é questão de interesse ou não interesse. Ela abraça porque quer abraçar, ela beija porque quer beijar, ela pede desculpas porque é essencial dela. Então, aquela criança me pedindo desculpas várias vezes, porque ela talvez tenha pensado que tenha me magoado. Ela não estava me pedindo desculpa com medo de mim, não é? Porque ela podia estar pedindo desculpa, desculpa. Não, ela estava preocupada com a minha integridade. Uma criança de 3, 4 anos de idade, preocupada comigo, porque me atropelou. E ela levantou-se, pediu desculpas, me segurou. Enquanto ela saía com o patinetezinho dela, ela me pedia desculpas. Então, é a palavra desculpa, que pode ser que ao longo da vida dela, aquilo vire uma coisa mecânica, porque a gente habitua-se a falar desculpa. Então a gente fala desculpa, derruba o copo, desculpa, porque fez uma coisa que não devia ter feito. E quando você fala em perdão, pelo menos na minha cabeça, porque eu não posso falar pela cabeça dos outros, eu quando sugiro isso, sugiro muito pelas minhas experiências e pelas experiências que eu troco com outras pessoas. O trocar tem a ver com o fato de sair do habitual. E quando eu peço perdão, a mim soa-me diferente. E eu tenho feito esse exercício. Eu peço muitas vezes perdão. Seja porque for, na hora que eu poderia pedir desculpas, eu uso a palavra perdão. E isso me faz bem. Então eu tenho que falar de mim. Não é? Então o trocar por trocar, quando eu falei no outro podcast, aqui aplica-se da mesma forma, porque não é um trocar por trocar. Quer dizer, eu nunca vou dizer para aquela criança que me atropelou e pediu desculpas, olha, não, pede perdão que você vai sentir mais. Aquela criança estava sentindo tudo que ela podia sentir na palavra desculpa, entende? Porque era o coraçãozinho dela que estava falando, era o coraçãozinho dela que estava preocupada comigo e me olhando com aquela carinha de assustado. Entendi? E eu não vi medo nos olhos dela. Eu vi preocupação dela com com a possibilidade dela ter me causado um mal. Compreende? E ver que eu falo disso com emoção. Porque me tocou o pedido de desculpas. E eu falei para ela, claro que eu te desculpo. Não tem problema, fica tranquilo. Não foi nada, tá tudo bem. Perdoa, desculpa, eu desculpo, não tem problema, tá desculpado. E ele saiu pedindo desculpa. Então isso é até emocionante, porque quando você fala em altas frequências, você fala de amor. E perdão é uma forma de amar. Não é? E quando você vê exemplos disso naquilo que é o protótipo do anjo na sua frente, né, que é uma criança não tem maldade.
E ela falando com a boquinha e você vê o coraçãozinho dela do lado de fora, que é o amor que ela fala. Então, eu só ao falar nisso me emociono, levo mais tempo para contar uma história que me emocionou, me tocou. E ela usou desculpa, a palavra desculpa, compreende? Então não é trocar por trocar, é quando o coração fala. É quando o coração fala, é quando você percebe que magoou alguém, fisicamente, moralmente, psicologicamente. Aquela pessoa não merece ser magoada por você. Não interessa o que ela fez, como é que é a vida dela. Você tem que ter a capacidade de perdoar. Entende? Isso só te faz bem e traz a sua cura. O perdão traz a cura, traz cura nesse sentido, né? Do peso, de você ser capaz de perdoar. Pegando nesse exemplo que você acabou de dar dessa criança, o que é que os pais que estão lá em casa a assistir a este podcast podem fazer para que os seus filhos, crianças de quem tomam conta, comecem a estar assim tão relacionados com o perdão como esse jovem que você acabou de dar como exemplo? Não, também, eu acho que se a criança me disse daquela forma, com certeza os pais dela também devem ter tido cuidado de ensinar, não é? Acho que é o papel do pai e da mãe orientar. Mas eu vou me arriscar a dizer uma coisa. Eu acho que aquilo está muito mais na verdade da criança. Ela fala português e a palavra para pedir perdão é desculpa. E ela aprendeu essa palavra e aquilo retrata algo que na cabecinha dela se eu fizer mal a alguém, eu tenho que me retratar com essa pessoa. Então eu arrisco dizer que isso é instintivo de nós seres humanos, racionais, não é? Porque nós não agimos só na nossa mentalidade inconsciente, nós temos a nossa parte consciente, racional, que faz conta, que marca horários, que sabe o que é certo, o que é errado, dentro da nossa concepção, daquilo que nós aprendemos. E, no entanto, eu acho que aquilo é instintivo, vem lá de dentro, da essência. Mas no racional dela, ela já aprendeu que pedir desculpas é a palavra que deve ser utilizada quando ela fere alguém de alguma forma. Agora, é claro, em casa apanha-se exemplos, não é? Se ele viver com um pai que é grosso com a mãe, é grosso com o filho, ele não vai perceber muito bem o que é magoar alguém. E talvez ele só vai perceber o que é magoar alguém se vir alguém esbofeteando alguém e tirando sangue, porque o resto é tão comum dentro de casa que não é grave. Uma criança, no início, quando vê uma discussão, ninguém ensina ela que discussão é ruim, mas ela se apavora quando vê uma discussão, porque a criança é a essência, e a essência é amor. Então, quando a criança vê uma discussão, ela fica aflita, porque aquilo incomoda a essência dela. Mas aí, como todos nós crescemos, e nós crescemos na sociedade que vivemos, com a cultura que vivemos, nós vamos criando cascas, como qualquer árvore que hoje tem 300 anos e tem um caule que não dá para abraçar. Um dia ela foi uma semente e um dia ela tinha um caulezinho tão frágil que com o peteleco você partia, compreende? E o que acontece? Hoje ela é uma árvore forte, grave, grossa, cheia de cascas. Isso acontece com o ser humano. Nós ganhamos resistências e aprendemos coisas ruins ou coisas boas. E o papel dos pais é cultivar o amor, que já nasce com a criança. O amor está dentro dela. Então é uma plantinha que você, pai, você, mãe, você tem que regar. Você tem que chegar para a criança e incentivar as atitudes do perdão, que é o nosso tema do podcast. Atitude de amor, atitude de partilha. A criança tendencialmente ela vai ter a sua essência, né? Que é a essência do amor. Possivelmente ela vai estar mais tendenciosa a se virar a
ao lado amoroso se ela tiver um exemplo de amor dentro de casa, não é? Se ela tiver um exemplo de cuidado dentro de casa. Eu tenho mais uma vez o exemplo do meu afilhado, e falo nele porque é um afilhado que eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande. Em casa os pais têm muito carinho, muito cuidado com animais perdidos. Eu vejo na rua crianças chutando animais, pegando pedra e jogando num cachorro, coisa que me incomoda isso. Claro que eu não vou, se eu tivesse a oportunidade, eu chamaria a atenção do pai, não é? Ou talvez chegaria para a criança, se ele não estivesse chamando a atenção, vou explicar que aquilo magoa, isso e aquilo. Como ele nasceu numa família em que os pais tomam conta dos animais, cuidam dos animais, pegam os animais que estão perdidos e criam uma instituição para alimentar e doar, ele era incapaz de jogar uma pedra num animal. Compreende por quê? Porque, além dele ser essencialmente amor, ele vive uma experiência de exemplo de amor, nesse caso específico dos animais, não é? E poderá ser em relação a outras pessoas, poderá ser em relação a atitudes. O pai e a mãe serão sempre exemplos para uma criança, obviamente. O passo principal, digamos assim, mais do que ensinar a dizer as palavras, é ensiná-la a entender aquilo que ela está a sentir. Porque aquilo que você veio contando foi: a criança sente isso. Ela depois aprende que para fazer com que as outras pessoas entendam aquilo que ela está a sentir é pedir desculpa. Então, mais importante do que ensinar a criança a pedir desculpa, é ensinar a criança a entender que aquilo que ela está a sentir naquele momento é normal, que aquilo que ela está a sentir naquele momento deve ser expressado e que a forma neutra, original e mais sincera que a criança tem para expressar isso é pedir desculpas ou pedir perdão. Exatamente, até porque os pais, eles não têm que saber tudo, eles não tomam todas as atitudes que geram resultados positivos. Os pais podem tomar atitudes que geram resultados negativos. Isso acontece muito. Então, por que não o pai pedir desculpas ao filho? Pedir desculpas ao filho, para ele entender o que é perdoar também. Compreende? Então, isso que você falou faz sentido quando os pais não só dizem que a palavra desculpa é para ser usada, mas quando os pais usam com os filhos frequentemente a questão do pedido de desculpa. Embora é aquela coisa, né? Eu costumo dizer muito isso. As desculpas nós evitamos, né? Porque quanto menos desculpas tiver que pedir, é sinal de que menos vezes você magoou. Então, evita-se repetir o erro, evita-se repetir a atitude de magoar. Por isso, o melhor é você evitar pedir desculpas, evitar por não ter magoado. Mas no momento em que tem essa consciência, eu diria que é obrigatório para a sua saúde mental, para a sua saúde vital, para a sua saúde energética, espiritual, o perdão. Perdoar e ser perdoado, né? E aceitar o perdão. Muito bem, estamos a chegar ao fim de mais um podcast. Não sei se há alguma mensagem especial que tu querias deixar em forma de resumo para as pessoas que estão lá em casa antes de nós terminarmos. Eu acho que talvez tenha sido um dos podcasts que nós esmiuçamos mais o tema que nós abordamos, que é o perdão. Eu resumir aquilo que nós falamos repetir tudo que nós falamos. Acho que não saltamos aqui coisas que ficaram por dizer. É muito importante dizer que o perdão, ele tem dois lados. Ele tem o lado de você pedir perdão e o lado de você perdoar. E entender que o perdão está associado às frequências mais altas, mais elevadas, e que o perdão te traz benefícios mentais, físicos até, te traz benefícios de cocriação, porque você está ligado sempre em altas frequências, e te faz sentir bem, não é? E quando você perdoa e você é capaz de perdoar, inclusive, você está
se valorizando enquanto ser humano, enquanto a aproximação da sua própria essência, que é o amor. Muito bem, então é com este resumo que chegamos ao fim de mais um podcast. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas, e como acontece habitualmente no fecho de cada podcast, fica aí o convite para que vocês estejam presentes conosco na próxima semana, que acontece sempre às terças-feiras, não é? Nós colocamos no ar o podcast. E também lembrar que se eventualmente foi um assunto que te tocou de alguma forma, esse assunto poderá tocar outras pessoas também. Você pode partilhar essa ideia, partilhar o podcast, partilhar a informação, que é sempre importante. Quanto mais pessoas estiverem falando a linguagem da paz, a linguagem do amor, da prosperidade, ou melhor, a prosperidade vem na sequência de tudo isso, né? Mais pessoas nós estamos atingindo em relação àquilo que é o nosso propósito, que é trazer de fato a prosperidade na sua forma mais ampla de ser. Obrigado pela sua companhia, a gente se encontra na próxima semana.